Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, que ele escreveu enquanto estava encarnado ainda, né? Ele coloca que vale ressaltar que as ondas vibratórias resultantes das negatividades emocionais se associam às ondas de outras mentes, encarnadas ou não, em muitas situações agravadas pela relação de débito e crédito, onde ressumam sentimentos de ódio, de culpa, de ressentimento, de mágoas e vinganças, agravando o estado enfermiço pelo processo obsessivo, que tanto pode ser um dos fatores geradores do transtorno, como pode ser secundário ao transtorno depressivo. E após essas reflexões, para facilitar a compreensão, nós traremos o caso Raulinda. Esse caso Raulinda está no livro de Manuel Filomeno de Miranda, através da... Perdão aqui, porque está Joana de Ângeles aqui, mas façamos uma correção. Trilha da Libertação não é de Joana de Ângeles, é de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, conta-nos, né, Manuel Filomeno de Miranda, sobre o caso Raulinda, quando ele diz assim, isso está lá no capítulo Ensinamentos Preciosos. O doutor Carneiro acercou-se e convidou-nos, Fernando e nós, para que retornássemos à casa espírita, onde as realizações mediúnicas de socorro teriam desdobramentos, estando programadas para as 2 horas da manhã. Rumamos alegres para um novo compromisso e vencemos a distância facilmente. Quando lá chegamos, o irmão Vicente comandava os serviços com presteza e ordem. Além dos espíritos amigos que diligenciavam as tarefas, alguns dos médios encarnados e assistentes, bem como adversário espiritual de Raulinda, aguardavam em silêncio. A jovem, também, parcialmente desdobrada, mantinha-se sob tensão, em expectativa algo lúcida. No semblante conturbado, notavam-se as marcas dos conflitos que a aturdiam. Quando terminar a reunião e retornar ao lar, ao invés de manter o clima de otimismo do trabalho, voltaram aos pensamentos pessimistas derrotistas. Anteriormente diagnosticada como uma psicose maníaco-depressiva, lembrando, gente, que psicose maníaco-depressiva é o termo antigo que se chamava o transtorno afetivo bipolar, por causa do pejorativo, psicose, maníaco, né, depressiva, que era muito confundida com os maníacos que cometiam crimes bárbaros, né? A gente vê que se popularizou o termo, por exemplo, maníaco do parque, né? Então, para evitar essa confusão, hoje tem uma nova nomenclatura que é transtorno afetivo bipolar. Mas onde vocês leem nas obras espíritas psicose maníaco-depressiva, lembre-se que está se referindo a transtorno afetivo bipolar. Então, a Raulinda, anteriormente diagnosticada como uma psicótica maníaco-depressiva por um psiquiatra e por outro identificada como histérica, aceitara as duas hipóteses sem esforçar-se para dar novo rumo à sua própria existência. Ela reconhecia, diz Manuel Filomeno de Miranda, que a frequência aos labores espíritas fazia-lhe um grande bem. No entanto, não conseguia a harmonia íntima que almejava. Estão vendo que ela era uma pessoa que conhecia a doutrina espírita, que frequentava e que, inclusive, fazia parte das atividades espíritas. Apesar de crer nas manifestações espirituais, supunha que o fenômeno, por seu intermédio, era anímico, o que a levava a dúvidas atrozes. E aí diz Manuel, Filomeno de Miranda, lamentavelmente, e ainda seja, entre as pessoas que acreditam na reencarnação, conhecendo, portanto, a causalidade dos sofrimentos humanos, uma ideia equivocada quanto às próprias problemáticas. Parece anelar pelas soluções de fora e, porque não chegam conforme gostariam, entregam-se ao desânimo ou às dúvidas. Nossa Raulinda não era exceção. Ela esperava que o espiritismo lhe resolvesse o problema de saúde emocional e lhe brindasse um companheiro fiel, amoroso, para sempre. Sonho esse, aliás, acalentado por muitas pessoas de sexo feminino como do masculino, no sentido inverso, resolvendo-lhes a questão basilar da afetividade. Acercando-se da moça, o doutor Carneiro de Campos comentou: sem dúvida,
como decorrência de atitudes levianas do pretérito, ou seja, de outras reencarnações, nossa paciente apresenta algumas síndromes do fenômeno histérico associado ao transtorno psicótico maníaco-depressivo. Lembra quando eu falei que o transtorno afetivo bipolar pode vir junto com outras patologias, pode vir junto com o transtorno borderline de personalidade, pode vir junto com o transtorno de ansiedade? Então, nesse caso, a Raulinda ela tinha dois transtornos. Tinha o transtorno de conversão, que antigamente era chamado de transtorno histérico, que nós já falamos aqui anteriormente, e tinha o transtorno psicótico maníaco depressivo, que é o transtorno afetivo bipolar, com sintomas psicóticos. E aí, Carneiro ele descreve o caso. O seu perseguidor foi-lhe vítima da insensatez moral que se imprimiu nas tessituras sutis do perispírito, que ora se manifesta como insatisfação, crises periódicas de contrações, paralisias e nevralgia uterina. Então, mostrando aqui que ela estava sendo vítima de um processo obsessivo, onde o obsessor conseguia agir, né, nela, a sua influência era tal que gerava sentimento de insatisfação e gerava também os fenômenos da paralisia, os fenômenos de dor intrauterina. Seja qual for a causa detectada pelos cientistas da medicina, não podemos dissociar o paciente da sua enfermidade. Concluímos que os fenômenos perturbadores da nossa irmã têm suas matrizes no perispírito, decorrente da conduta irregular de ontem e de severa obsessão atual. Aí, o momento em que o obsessor está falando, eles estão atendendo, lembra que é uma reunião mediúnica, onde eles conseguem que a Raulinda se desdobre parcialmente, a reunião é 2h30 da manhã, né? Por isso que a gente sempre lembra aqui nas meditações que à noite acontecem coisas, tratamentos, a gente vai para a reunião de estudo, a gente vai para a reunião de trabalho, a gente vai encontrar entes queridos, ou se a gente não estiver bem, vai encontrar desafetos, e aí vem os pesadelos. Então, no caso de Raulinda, era 2h30 da manhã, quando ela estava no momento do sono, o seu espírito parcialmente desdobrado, né? Ela estava sendo assistida por amigos espirituais que estavam cuidando do caso dela. Nessa equipe estava presente Manuel Filomeno de Miranda e o doutor Carneiro. E aí, no momento em que a entidade que a perseguia, que estava gerando aquela doença nela, fala, ele diz o seguinte: amei a desgraçada com devoção e entreguei-lhe a minha vida. Que ela me ofereceu em troca, além do adultério, da traição e do homicídio? Desconhecendo-lhe a pusilanimidade, confiei e fui traído miseravelmente pela desleal, que me substituía por outros no leito, inclusive pelos meus servos, que me censuravam as ocultas. Quando me dei conta e ela percebeu minha desconfiança, antes que eu a desmascarasse, tramou e executou a minha morte, envenenando-me. Será que alguém pode avaliar o rio escaldante de lágrimas de dor e de revolta que tenho vertido? E aí, o doutrinador, né, falando para ele: não lhe desconhecemos o sofrimento, e por isso aqui nos encontramos, realizando uma tentativa de reverter o seu caudaloso curso. Até esse momento, desde que a reencontrou, tem se lhe transformado em algoz, lentamente dominando-lhe a área do discernimento e agindo no seu centro genésico, molestando-a, enfermando-a. Sabemos que ninguém escapa da correção quando erra. Não é necessário, porém, que outrem se lhe faça cobrador, tornando-se candidato, por sua vez, a futuras reparações. Então, os orientadores nessa reunião colocando, né, que ela tinha realmente cometido insanidade no passado e gerou aquele desafeto, né, que estava ali com vingança, fazendo, inclusive, ela enlouquecer. O processo dela era grave, mas que não era necessário que ele se tornasse também um algoz e tendo que reparar no futuro para que ela reparasse seu erro, né? E ele continua: cada qual imprime na consciência os próprios atos e as leis se encarregam de trabalhar a retificação dos incursos em seus estatutos.
E eles continuam, né? Quando chegamos ao quarto da moça, nos deparamos com uma cena inesperada. Tomada de convulsivo pranto, apresentava-se agitada e envolta em densas vibrações de sensualidade. O seu adversário desencarnado agredia com inusitada violência, blasfemando, acusando-a. O irmão Vicente, que certamente conhecia a longa trajetória de ambos litigantes, explicou-nos. Conforme já conversamos, Paulina debate-se no conflito em torno da sua problemática de saúde, buscando entender-lhe a gênese, se de natureza fisiológica ou mediúnica. Tratando-se com o esculapo de formação moral vulgar, este incutiu-lhe na mente que a sua enfermidade possui raízes histéricas e que somente através do relacionamento sexual poderia ser solucionada. Acostumada a ela, a sedução e percebendo a insegurança, a inquietação da cliente, ele vem encaminhando todas as conversações nesse sentido, candidatando-se ele próprio à solução. Casado e pai de família, porém leviano e inescrupuloso, hipnotizou-a com orientação e hoje, em pleno consultório, consumou a terapia aviltante. Passando o momento do enlevo e da sedução, ele é que tomou consciência da invigilância e arrependeu-se tardiamente. Como o caro Miranda se recorda, aquele se dirigindo a Manuel Flamengo de Miranda, temos tentado auxiliá-la com esforço e intensidade de amor em várias oportunidades. O matrimônio estava na pauta da sua reencarnação, a fim de que o adversário desencarnado lhe voltasse aos braços na condição de filho para que o amor santificado resgatasse a loucura do passado. Então, vocês viram, né, o exemplo desse caso de Raulinda, que está nesse livro, né, de Manuel Filomeno de Miranda, e vocês viram aqui quando ela, além do sofrimento, né, além da perseguição que ela estava passando pelo obsessor, que tinha sido seu marido no passado e que ela traiu com vários caras e ainda o matou quando estava sendo descoberta, ela traz nessa existência um profissional não ético, que inclusive propõe a ela, para ela resolver o problema da sexualidade dela, que ele tinha essa condição de resolver isso com práticas sexuais. Infelizmente, a gente sabe que de vez em quando acontece de surgir na sociedade esses tipos de profissionais. Então, ela ainda atraiu essa situação. Então, esse caso, vocês viram que é um caso que retrata a um processo iniciado em vidas passadas, onde os equívocos da paciente gerou sofrimento e dor, processo de vingança, e esse processo de vingança acabou desarmonizando pela própria atitude dela, ela acabou prejudicando o seu perispírito, ela acabou lesando o seu perispírito, o que permitia a conexão vibratória com o seu parceiro do passado, que se tornou um inimigo, e ali a forra de levá-la ao desequilíbrio, mesmo ela estando, se tratando, trabalhando numa casa espírita, mas ela ainda continuava com os atavismos do passado, e o que os nossos orientadores sinalizam é que precisava que ela tivesse maior responsabilidade com o seu processo de cura, porque ela estava esperando, como ela entrou no espiritismo, que o espiritismo fosse resolver o seu problema, quando na verdade ela é quem vai ter que resolver. Então, essa é a psiquiatria conectada à espiritualidade.